Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam sido identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado comum e até as últimas décadas raramente causavam doenças mais graves em humanos do que simples sintomas de gripe. No entanto, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, o que levou à necessidade de abertura de novos leitos de UTI em todo o mundo, popularizando uma série de medidas utilizadas em larga escala pelos profissionais intensivistas, entre elas, a ventilação mecânica. Mas como esse suporte de vida foi desenvolvido? Como foram os primeiros protótipos? E como eles chegaram à tecnologia gráfica que nós temos hoje? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Esta citação de 1543 nos traz que os primeiros estudos sobre ventilação mecânica iniciaram bem antes do século XX, onde já se tentava a manutenção da vida através da ventilação por pressão positiva. Fisiologicamente, a ventilação pulmonar se dá por pressão negativa, processo pela qual necessitamos de uma contração muscular dos músculos inspiratórios que levarão a uma abertura da caixa torácica, fazendo com que o gradiente de pressão, ou delta de pressão, promova o deslocamento aéreo da atmosfera para os alvéolos, onde ocorre a hematose. Com base nesses princípios fisiológicos da ventilação, no século XIX foram desenvolvidos ventiladores mecânicos por pressão negativa, ou seja, um sistema adaptado de vácuo que substituiria a contração do diafragma e dos intercostais externos. Essencialmente, a ventilação era fornecida usando pressão subatmosférica fornecida ao redor do corpo do paciente para substituir ou potencializar o trabalho realizado pelos músculos respiratórios. Historicamente, a primeira forma de ventilação artificial envolvendo a aplicação da pressão negativa ao redor de uma região do corpo deve ser creditada a um médico escocês chamado John Dalziel, que desenvolveu um ventilador tipo tanque e o descreveu em um artigo publicado no ano de 1838. Na mesma época, o rio Sena, na França, não chamava a atenção apenas pela beleza de suas águas turvas à beira da cidade de Paris, mas também pelo número de vítimas de afogamento. Foi aí que o médico francês Alfred Vollée desenvolveu o primeiro ventilador mecânico clinicamente funcionante, que funcionava nos princípios da fisiologia respiratória, ou seja, através da pressão negativa, e ficou conhecido como espiróforo, ou, mais popularmente, de pulmão de aço. No início da década de 1910, teve início uma epidemia de poliomielite nos Estados Unidos, com cerca de 9 mil casos diagnosticados só em 1916, chegando na década de 1940 com média de 35 mil casos anuais. Como sabemos, o poliovírus tem um tropismo microbiano para o sistema nervoso central e os indivíduos infectados pelo mesmo perdem a capacidade motora ativa devido à destruição neuronal, gerando uma paralisia flácida. Quando as células dos centros nervosos que controlam os músculos respiratórios são atingidas, o indivíduo perde a capacidade de respirar espontaneamente. Foi diante desse cenário que Philip Drinker começou a usar o pulmão de aço em larga escala a fim de tratar esses pacientes vítimas de poliomielite. Com a doença se alastrando nas décadas seguintes, já que a vacina para a mesma só foi desenvolvida na década de 1950, o advento dos pulmões de aço se popularizou,
assim como essa fotografia histórica de uma enfermeira em uma unidade de terapia intensiva em Rhode Island, Estados Unidos. Na mesma década, a epidemia de poliomielite gerou uma taxa de mortalidade excessiva em algumas cidades da Europa, sobretudo em Copenhague, onde a letalidade da doença atingiu 80%. Este surto de poliomielite em Copenhague alterou sensivelmente o panorama técnico da aplicação da ventilação por pressão negativa. Nessa situação, o médico anestesiologista Bjørn Ibsen, conhecido como fundador da medicina intensiva, que havia sido treinado no manejo dos ventiladores mecânicos da época em Boston, instituiu o tratamento com ventilação mecânica a todos os pacientes internados, reduzindo a taxa de mortalidade entre os internados de 87% para 40%. Mais do que a inserção da ventilação mecânica em larga escala aos pacientes, Dr. Ibsen também introduziu em 1952 a traqueostomia em pacientes selecionados com insuficiência respiratória por poliomielite, iniciando a ventilação invasiva por pressão positiva. No entanto, com a falta de equipamentos automatizados que produzissem força propulsora para ventilar artificialmente de forma positiva, os estudantes de medicina da época permaneciam nas unidades de terapia intensiva, ventilando manualmente os pacientes em escalas de plantão de 8 horas através de um sistema conhecido por Barack, desenvolvido na década de 30. Alguns anos depois, houve uma corrida para o desenvolvimento de equipamentos automatizados de suporte ventilatório por pressão positiva, com ênfase para as conhecidas empresas Takaoka e Draeger. Entretanto, o primeiro ventilador mecânico a ganhar notoriedade foi o Beard Mark VII, desenvolvido por um piloto de aviação da Segunda Guerra Mundial que desenvolveu o equipamento para facilitar a respiração dos aeronautas durante voos de altas altitudes. Em 1951, o Sr. Forrest Beard realizou algumas modificações nesse equipamento que o tornaram viável para ajudar a ventilar um amigo com insuficiência respiratória em decorrência de enfisema pulmonar. O protótipo foi desenvolvido em uma lata de café. Nela havia 2 ímãs conectados a um diafragma de borracha por meio de uma haste, uma válvula de liberação de gás, pequenos tubos para conexões, um botão regulador e um manômetro de pressão. Pronto! Acaba de nascer o famoso Beard Mark VII. Esse aparelho recebeu algumas modificações até chegar ao modelo que ganhou projeção mundial pela simplicidade e facilidade no manuseio, uma vez que o mesmo funcionava apenas com a propulsão de um cilindro ou uma rede de oxigênio, sem a necessidade de energia elétrica. Os ventiladores mecânicos que possuímos hoje, todos eletronicamente microprocessados, foram inicialmente fabricados na década de 80, com sistema de turbina, maior velocidade de pressurização, uso de válvulas solenoides e capacidade de sincronização. Atualmente, os ventiladores mecânicos são itens essenciais não só de unidades de terapia intensiva ou de outros setores intra-hospitalares, como pronto-socorro e centro cirúrgico, como também nas redes de atendimento pré-hospitalar, sobretudo nos serviços de atendimento móvel de urgência e nas unidades de pronto atendimento. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilhe com seus colegas e nos ajude a produzir mais conteúdo de qualidade sobre terapia intensiva.